Nossas crianças estão sendo assoladas por uma literatura de péssimo nível, né? E semana passada eu fiz um convite para o programa de hoje sobre uma literatura sobre comunismo para crianças. É um material que está sendo vendido, né, em livrarias. Se a produção conseguir resgatar isso aí, produção, essa matéria, olha, são imagens da internet, comunismo para crianças, R$ 32,90. Promoção, R$ 32,90. Baratinho. Baratinho. Né? Aí vai ensinar as crianças a não respeitarem os pais, a detestarem Deus. É mesmo? Ué, que Só é isso pode, que né? prega o comunismo, né? Se não está ensinando isso, não está ensinando o comunismo. Né? Ou um ou outro, né? Não dá para... a pessoa que se denomina comunista e é cristão, ou ela não é cristão de verdade, ou ela não é comunista de verdade. Né? Simples assim. Se a gente for ler a literatura histórica lá, da propriedade privada, de tudo ali, a gente sabe que existe descaradamente um levante contra todo o papel de autoridade, com relação à questão familiar, à questão eclesiástica. Sim. Então, de fato, gente, não é questão de opção partidária, né? Às vezes fica parecendo uma chatice de pastor, mas porque, de fato, são duas... É como óleo e água. A gente pode até colocar e tentar, mas não se mistura uma hora, um vai se sobrepor ao outro. E eu acho que, mais uma vez, Cássio, entra o papel dos pais. Exatamente. Mais uma vez, quem tem que ser esse filtro vai ter que ser os pais, né? De falar o que está entrando na minha casa, o que os meus filhos estão lendo, mas infelizmente também pela falta dos pais, as crianças são impostas a isso. E aí como que fica essa situação? Tem muita criança que segue, tem pai e mãe que não sabe, que segue aquele Felipe Neto. Felipe Neto, ele é youtuber, é blogger? Youtuber, é isso mesmo. É um que de vez em quando pinta o cabelo. Sim, sim. E é muito carismático, muito simpático. Vários conteúdos que ele coloca. E você ficou sabendo o que ele fez, né, na Bienal? Não. Você ficou sabendo? Não. Bom, vocês sabem da proibição que o Crivella fez, né, lá no Rio, na Bienal, na Bienal do Livro, né, de um livro, Vingadores, a Cruzada das Crianças, né, que é um livro infanto-juvenil, né, que incentivava as crianças a discutir a questão de gênero e incentivava as crianças a terem uma vida sexual contrária ao que propõe a palavra de Deus. Sim. E que propõe a família tradicional. O Crivella falou que não era a literatura adequada, né, e mandou retirar os livros. Aí o Felipe Neto fez o quê? Comprou toda a tiragem. Ah, sim. Ele que comprou toda a tiragem. É um absurdo isso. Comprou toda a tiragem e iria distribuir, né? E foi uma grande questão, uma grande discussão do final de semana, né? Essa questão da Bienal, que acontece no país inteiro. Então, essa questão dos livros, por exemplo, hoje são várias temáticas. Mas até então não tinha se colocado livro nessa temática. E aí, como que fica, né? E eu achei interessante um post que eu vi, criticando o Felipe Neto, né? Porque numa tentativa de lacrar, né, fazer o bem para a sociedade, comprando os livros e distribuindo, eu vi uma pessoa com uma crítica muito sensata, que é o seguinte: por que não comprou material, mochila, uniforme, borracha, lápis, que muitos e muitos estudantes, crianças, não têm acesso a isso. Mas nessa tentativa da lacração, esse negócio que está ficando tão chato, tanto para os dois lados. Eu refleti muito sobre essa questão. Querer causar, né? Sim. Eu refleti muito sobre essa questão, se o Crivella agiu corretamente ou não. E aí ficou essa pergunta no ar. Eu quero, né? Antes de emitir uma opinião, eu quero pesquisar muito, eu quero, se possível, ler esse livro. Por quê? Eu acho que o que a Sara falou é muito importante. A responsabilidade é dos pais. Se eu, como liberal que sou na economia e etc. E conservador nos costumes. Eu parti do pressuposto que o Crivella agiu correto, eu estou dando muito poder ao Estado, eu acho. Né? Quem decide o que o meu filho lê ou não, sou eu. Sim, os pais. Né? Então, acontece muito e é muito sutil da gente terceirizar a responsabilidade da nossa criação. Exatamente. Porque a acusação foi assim, foi censura. Foi censura do Crivella. E foi censura. Sim, foi. Aí eu fico pensando mesmo, esse lado do governo ter que censurar, né? Mas aí eu coloco na posição, mas não tem o direito também daqueles livros? Sim. Fica essa questão. É preciso estudar a Constituição, porque, pelo que eu sei, é preciso que haja uma advertência, um plástico ali, etc. Então, se isso foi descumprido, ok. Se não,
Eu acho que vale a pena uma reflexão. E a gente precisa, como cristão, eu acho, Cássio, agir com muita sabedoria. Muita sabedoria. Hoje perde a razão. Existe uma diferença entre nós aceitarmos o pecado e sermos extremamente liberais no sentido dos nossos costumes. E existe também um limite da gente ser muito radical, intransigente. Eu acho que algumas pessoas podem escandalizar. Eu acho que essa questão do gênero e tal, eu acho que a tendência é piorar. Sim. Para mim é final dos tempos. Então... E eu acho que ele na Bienal é algo que não é imposto. Você compra se você quer. Diferente de entrar um livro desse numa escola. Escola pública, exatamente. Aí há uma diferença. Eu concordo completamente. Sim. Porque ali realmente é mercado. Né? É comércio. Sim. Tanto é que também foi divulgado lá o segundo livro, não é isso, Sara? Isso. O pastor Richard Guerra, né? Devocional da Turma da Mônica, e todos os livros foram vendidos. Olha que maravilha. Então a pessoa foi ali e comprou aquele livro. Eu quero adquirir esse livro. E os pais que quiserem comprar o livro lá dos Vingadores e tudo mais, porque eu estou aqui pensando alto, né? Eu imagino que realmente foi censura. E eu confesso que eu fiquei incomodado quando o prefeito foi lá e falei, nossa, cara. Eu coloco no lugar mesmo das pessoas. Agora, o que eu fico pensando, e eu vejo muito o material do Igor Cicarini, que tem um traço Marvel, né? O Igor, inclusive, ele experiência, né? Que ele teve lá. O cara é fera. E o traço desse gibi, o nome eu posso estar errando, porque eu não sou muito versado, tenho trânsito, não. Mas tipo um gibi, né? Quadrinhos hoje, né? Quadrinhos, né? HQ que o pessoal fala, né? Agora é HQ. Minha época é quadrinhos, a sua é gibi, né? Agora é HQ. HQ é como se fosse uma história. E o título é Vingadores. Né? A cruzada das crianças. Quer dizer, tem toda uma atração para pegar, não o pai, mas para pegar a criança. E o pai incauto vai, poxa, Vingadores, está nos cinemas, Cruzadas, as crianças gostam desse negócio, eu vou comprar. Então, o público-alvo é a criança, mas o consumidor é o adulto. Com certeza. Aí eu concordo com vocês, o pai tem que ficar de olho aberto. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.